Good evening, everyone. Boa noite, gente. Welcome to class number 7. Bem-vindo à classe número 7. I know last week we didn't meet, but we are here tonight. Na semana passada nós estávamos ausentes, mas hoje nós estamos aqui. Yep, and I hope this class really blesses you E eu espero que essa classe realmente te abençoe. as we continue to grow on our journey of faith. Enquanto a gente continua crescendo na nossa jornada de fé, Yeah, it's very important that we don't stop on learning and studying the Word of God. é muito importante que a gente nunca pare de aprender e estudar a palavra de Deus, Because as what we've been seeing so far is that faith will come by hearing o que nós temos visto então até agora é que a fé vem pelo ouvir and hearing the word of God. e o ouvir a palavra de And Deus. I hope you have been diving in and that the hunger for the word of God has been growing inside of you. Eu espero que você esteja aprendendo e que a fome pela palavra do Senhor esteja crescendo dentro Yep, de você. because the more this hunger grows, Porque quanto mais essa fome cresce, the more God will satiate it, will fill you up. mais ainda Deus vai saciar essa fome. Yep, and it's a good journey. It's a good hunger. É uma fome boa. And so tonight we're going to be talking a little bit about obeying the voice of the word. Então, hoje à noite nós vamos falar sobre obedecendo a voz da palavra. Obeying the voice of the word. And it's amazing because remember, we started this whole study E é maravilhoso, porque lembra que a gente começou essas sessões de classes talking about hearing. falando sobre ouvir. Hearing and it's beautiful because Jesus always likes to make a connection with the sound of his voice and the people who follow him. E é maravilhoso porque Deus sempre faz essa conexão entre as pessoas que estão seguindo a Ele e ouvindo a palavra dele. And it's important that as we listen to his voice, E é importante que enquanto a gente ouça a voz dele, we are guided according to his heart. nós também sejamos guiados de acordo com o coração dele. Yeah, so we're guiding towards his heart. Nós estamos sendo guiados para o coração Yeah. dele. And from that place, there's always safety. E nesse lugar tem sempre segurança. Yeah, because the Bible says, I believe it's Jeremiah, that I know the plans and the thoughts that I have for you. Jeremias 29:11 diz: Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso Yeah, the respeito. plans of peace and not of evil, São planos de paz e não de to mal, give you a future and to give you a hope. para te dar um futuro e para te trazer esperança. So, and it's important that we hear the voice of the Lord E é importante que a gente ouça a voz do Senhor so that we can stay connected to those plans. para que a gente permaneça conectado com esses planos. Can you say amen to that? Você pode dizer amém por isso? Yeah, all right. I want you to write down on the chat there. I am listening to the voice of the Lord. Agora eu quero que você escreva aí no chat aí, eu estou ouvindo a voz do Senhor. Yeah, just say amen. I'm listening to the voice of the Lord. Isso, diga amém. Eu estou ouvindo a voz do Senhor, diga com fé. And for some of us, we are actually learning to hear the voice of the Lord. E para alguns de nós estamos na fase de aprendizado, estamos aprendendo a ouvir a voz do Senhor. And because we were used to listen to different voices. Porque nós nos acostumamos a ouvir outras vozes, muitas vozes. And still, these voices are speaking louder and louder around us. E muitas vezes essas vozes ainda estão num volume um pouquinho mais alto do que a voz do Senhor. But Jesus wants you to hear his voice Mas Jesus quer que você ouça a voz dele and immediately detect his voice. e imediatamente aprenda a detectar a In the voz dele. midst of all confusion, E no meio de toda a confusão, in the midst of all chaos, no meio do caos, he will say, Here I am. ele vai falar: Eis-me aqui. And you will say, That's my Lord. E você vai saber dizer: Ó, é a voz do meu Senhor. Amen? Amém? Yeah, so the first verse that we see on our lesson today O primeiro verso da lição de hoje é is John chapter 10, verse 27. João, capítulo 10, verso 27. Yes, and it's amazing because Jesus is speaking to the Pharisees. E aqui é maravilhoso que Jesus está falando com os fariseus. You know, the Pharisees,
the religious people of Jesus's time. E os fariseus eram as pessoas mais religiosas do tempo de Yeah, Jesus. they were the doctors of the law. They knew everything about religion. Eles eram como os doutores da lei, então eles entendiam tudo de religião. They were the people that had good degrees and they had spent years in church. Eles eram as pessoas que tinham diplomas muito prestigiosos e eles passavam muito tempo, tinham muito tempo de igreja. Yeah, so they were, if we were to say who are these people today? E se a gente fosse comparar e falar quem são essas pessoas hoje, These are the people that are set in their ways essas são as pessoas que estão firmes nos seus caminhos and that believe that God can only speak one way and God can only do things in one certain way. e acreditam que Deus só pode falar de uma maneira e que ele sempre vai continuar falando daquela maneira. And in all fairness to them, everything that Jesus did was counterintuitive to them. E para dar um pouquinho de crédito, vamos dizer assim, aos fariseus, tudo o que Jesus fazia aqui na terra ia meio que contra aquilo que eles aprendiam e ensinavam. Not against, it wasn't counter to what they were learning. Não era contra o que eles tinham aprendido, não era contra o que eles liam ali. And now let me explain. Eu vou explicar. Because what they were learning, they were learning the prophecies. Porque o que eles estavam aprendendo eram as profecias. But the problem is they created an image of what the fulfillment of the promise was going to be. E o problema é que eles criaram a imagem deles, na perspectiva deles, do que o cumprimento dessas promessas seria. And when Jesus comes to fulfill the E promise, quando Jesus vem como homem para cumprir essas promessas, now they're face to face with the fulfillment of all of the promises that they were hoping for. agora eles estavam face a face com o cumprimento de todas as promessas que eles esperavam. But they could not see it Mas eles não conseguiam ver isso. because they had already preset a way in which the promises were going to be fulfilled. Porque eles já tinham na mente deles uma imagem do que o cumprimento dessas promessas seriam. Don't we do that sometimes? E a gente não faz isso às vezes, quando Deus libera uma palavra? Yeah. So what we are learning, even with the Pharisees, Então, o que nós aprendemos com os fariseus is that we always want to listen to the voice of the shepherd. é que o nosso interesse vai sempre ser ouvir a voz do nosso pastor, que é Jesus. Right, because the pastor will always lead us into the right way. Porque o nosso pastor, o nosso Senhor, ele vai sempre nos levar para a direção certa. So what Jesus tells the Pharisees Então, o que Jesus fala com os here in fariseus, John chapter 10 verse 27 aqui em João 10, 27, is that Jesus says, "My sheep, they hear my voice. aqui diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, I know them eu as conheço and they follow me." e elas me seguem. You see, so there was the sheep, they heard the voice of the shepherd Então, as ovelhas ouviam a voz do pastor and they were guided by the sound of his word. e elas eram guiadas pelo som da voz dele. Let me tell you a story. Deixa eu te contar uma história. We have a little cat. Her name is Willow. Nós temos uma gatinha, o nome dela é Willow. And it's so funny. E é muito engraçado. Have you guys seen Willow yet? Quem de vocês aí já viu a Willow? Type on the chat there. I've seen Willow. Escreve aí no chat aí. Ah, eu conheço, já vi a Willow. Yes. So Willow, she came to our home. She was like a few days old, right? É, quando a Willow chegou na nossa casa, ela era tipo semanas de nascida, bem novinha. And she began to learn how to hear our voices E ela começou a aprender a ouvir a nossa for voz, instructions. para instruir ela. But there's one voice here in our home that she really listens to. Mas tem uma voz aqui em casa que ela realmente escuta. Yeah. When she's hungry, Quando ela tá com fome, Aline will shout. eu grito. What do you shout? Eu falo para ela, papazinho. She says, Papazinho.
which means your food, Yeah, your meal, which means it's mealtime, it's mealtime, lunchtime. yeah. And when Aline shouts, Papazinho. it's unbelievable. É inacreditável. She can be wherever she is in the house. Ela pode estar onde estiver na casa, She immediately runs to the que kitchen ela vai correndo para a cozinha, because she knows it's lunchtime. porque ela sabe que é hora de comer. So if we were to say that Aline is the shepherd Se a gente fosse dar no exemplo dizer que a Aline é o pastor and Willow is the sheep, e a Willow é a ovelha, Willow learned to hear the shepherd's voice, a Willow aprendeu a ouvir a voz do pastor and now she will always follow her. e agora ela sempre acompanha. And that's the call for us. E esse é o chamado para That's nós. the invitation that we have. Esse é o convite que nós temos. To learn to hear Jesus say, Ouvir a voz do Senhor dizendo, Papazinho. papazinho. And then we'll go and eat from the food that he served. E aí a gente vai até ele e come do alimento que ele tem para nos Can oferecer. somebody say amen to that? Alguém pode dizer amém por isso? Amen. Jesus is crying out papazinho to you. Jesus está chamando você, está dizendo papazinho. Ela deve estar lá fora ouvindo. Yeah. So let's go to the lesson. If we seek him, Se nós ouvirmos a ele ou buscarmos a ele, God will always cause us to hear his voice. Deus fará com que você sempre ouça a sua voz. It is his perfect will for you to hear, respond, and follow his voice É a vontade perfeita dele que você siga, responda e obedeça totalmente a sua voz, as he speaks to you through his word. à medida que ele fala com você através do ensino. So God wants and desires that you and I hear his voice with ever more clarity. Deus quer e deseja que eu e você escutemos a voz dele com muito mais clareza, cada vez mais clareza. Exactly. Every time that God desires that whenever he speaks, O desejo de Deus é que toda vez que ele falar, you listen. você ouça. But not only listen, but that you understand and that you obey. Mas não só escute, mas que você entenda e obedeça. God's expectations A expectativa de Deus is that the same way Adam heard God's voice in the garden, é que do mesmo jeito que Adão ouvia a voz de Deus no jardim, you and I can hear his voice. eu e você possamos ouvir também. Can you imagine yourself listening and hearing God's voice like Adam did? Você se imagina ouvindo a voz de Deus do mesmo jeito que Adão ouviu? Think about it. Pensa. Adam, Adão, Adam, where are you? onde que você tá? And immediately Adam heard the voice of the Lord and hid. E aí, imediatamente, a Bíblia diz que Adão ouviu a voz de Deus e se escondeu. And look how crazy this is. E olha que louco isso. Adam didn't have to wait weeks to hear God's voice, Adão não teve que esperar 8 semanas para ouvir a voz de Deus. right? It was immediately. Foi imediato. Wouldn't you desire to hear God's voice to say, John, Mary, whatever it is, whatever your name is, here I am, where are you? Não seria maravilhoso você ouvir a voz de Deus chamando pelo seu nome, perguntando: Fulano, onde que você tá? Eu quero falar com você. Right? Wouldn't that be great? Não ia ser legal? Type in the chat there. I want to hear God's voice this way. Coloca aí no chat. Eu quero ouvir a voz de Deus assim. Come on, come on, Aí come foi. on. Yeah. And here's a good thing. E aqui é que tá o melhor. God desires that you do so. Deus quer que você faça isso. Remember, the hearing God's voice in the past, Lembra que ouvir a voz do Senhor no passado it was just for some special people, no passado, no caso no Velho Testamento, era para pessoas específicas. right? God would go around speaking to everybody. Deus não saía falando com todo mundo, não. Right? It was one person here, another person there. Era uma pessoa aqui, uma pessoa ali.
But right now we have Holy Spirit inside of us. Mas agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós. And we can have immediate access to the voice of the E Lord. nós podemos ter acesso imediato ao coração do Senhor. And then now we get to hear God's voice through His Word. Então agora nós podemos ouvir a voz do Senhor através da palavra dele. So His Word is given to you through Então a palavra dele, ela pode vir a você de maneiras como your meditation of the Word, a meditação da palavra, when the Word is taught, quando a palavra é ensinada, and as the Holy Spirit directly reveals it to your heart. e às vezes quando o Espírito Santo te revela diretamente ao seu coração. So let me give you a little bit of an example of what these things are. Deixa eu te dar alguns exemplos do que essas coisas podem ser. So we'll start with meditation of the Word. Nós começamos com meditação da palavra. And the aspect of meditation has been a little tricky for us to deal with. E o aspecto da meditação, às vezes, pode ser um pouco eu tô procurando- Challenging, yeah, é desafiador for us to deal with. para a gente conseguir Yeah, lidar com isso. because we've heard a lot about Eastern meditation, right? Porque a palavra meio que se misturou com essa ideia de meditação do Ocidente, Yes. nova era, Then there's things like that. coisa mais zen, ficar Right. de olho fechado. So meditation is a biblical word Meditação é uma palavra bíblica, where the world has taken the word meditation onde with towards a different direction. o mundo pegou a palavra meditação e levou ela para um outro lado, para um outro âmbito. So here we have world meditation, Aqui a gente tem a meditação segundo o mundo, where you empty your mind to meditate. quando você esvazia sua mente para meditar. Where we have biblical meditation, Onde a gente tem a meditação where bíblica, we fill our minds with the word of the Lord. que é onde você preenche a sua mente com a palavra de Deus. So you see, two extremes, Então você vê dois extremos, two separate ways of doing it. duas maneiras separadas de fazer. In one, I'm trying to empty out my mind to try to connect to the spiritual realm. De um lado, eu estou tentando esvaziar minha mente de tudo para me conectar com um mundo espiritual. And on the other side, what I'm doing is I'm filling in my mind and my spirit with God's word. E do outro lado, eu estou trazendo palavra ou enchendo a minha mente e a minha vida da palavra de Deus. So then God tells Joshua, E aí o Senhor fala para Josué: meditate these words medita nessa palavra day and night. dia e noite. What is God telling Joshua? O que Deus está falando com Josué? Keep the word in your mind Mantenha a palavra na sua mente all the time. todo o tempo. So an example of it is, for instance, we can meditate the word of God regarding healing. Por exemplo, podemos separar para fazer meditações na palavra de Deus sobre cura. For instance, let me give you an example. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Okay. Here, Exodus 15:26. Êxodo 15, 26. This is what the Bible says. Isso que a palavra diz em Êxodo 15, 26. If you, let me read it in a simple version here. Hold on. Then the Lord said, Então o Senhor disse: I am the God, Eu sou o Senhor, eu sou o Deus, and I cure your diseases. e eu curo as suas enfermidades. If you obey me by doing right, Se você me obedece, Follow- fazendo bem, following my laws and teaching, seguindo as minhas leis e os meus ensinamentos, you will not be punished você não será punido with the diseases I sent on the Egyptians. quando eu mandar enfermidades para o Egito. So how do we meditate this? Como que a gente medita nisso? I can read the verse. Eu leio o verso. So
Exodus 15:26. Êxodo 15, 26. I can say, Lord, Eu posso dizer, Senhor, your word says a tua palavra diz that you are my Lord que tu és o meu Senhor and you heal my e diseases. tu podes curar as minhas doenças. And then you meditate that. Now you read it again. E aí você medita nisso, você lê de novo. Lord, Senhor, you said a tua palavra diz that you are my Lord que tu és o meu Deus and you heal my diseases. e o Senhor cura todas as minhas So enfermidades. what are you doing? You're filling your mind O que que você está fazendo? Você está preenchendo a sua mente with the word, com a palavra, meditating. meditando. And then sometimes you may feel that whatever sickness attack your E body, aí você pode sentir às vezes que quando a enfermidade vem atacar o seu corpo, but then you remind yourself, God is my Lord and he heals my diseases. mas aí você lembra o seu corpo, o Senhor, Deus é o meu Deus e ele cura todas as minhas You see, enfermidades. that's biblical meditation. Isso é meditação bíblica. Is this making sense? Está fazendo sentido? Type in the chat, yes. Escreve aí no chat, sim. And type in the chat, he heals me. E aí você já aproveita e escreve, ele me cura. Okay, so that's one way that God can speak to you through biblical meditation. Essa é uma maneira de que Deus fala conosco através de meditação We'll talk bíblica. more about it later on. Nós vamos falar mais sobre isso depois. Another way is through teaching, A outra maneira é através dos ensinamentos, like what we're doing here tonight. igual nós estamos fazendo hoje. Right? Aline and I are teaching you the Word of God about hearing the voice of His Word. A Aline e eu estamos ensinando você a como ouvir a voz de Deus através da palavra dele. Another way is through direct revelation of the Holy Spirit. A outra maneira é revelação direta através do Espírito Santo. Have you ever found yourself when you're reading a portion of the Bible Você já teve esse momento de que você está meditando ali em alguma porção da Bíblia and then all of a sudden the thing pops up in your mind, in your face, e de repente aquela palavra parece que salta nos seus olhos and para you're like, dentro de "Oh my God, I've never read this before." E aí você fala, meu Deus, como é que eu nunca li isso antes? And then you feel like this applies exactly to my situation. E aí você pensa, isso aqui se aplica totalmente à minha So situação. God is speaking to you through direct revelation of the Holy Spirit. Então Deus está falando com você diretamente através da revelação pelo Espírito Santo. Amen. Amém? I told Aline this is a very short lesson, so let's get moving. Essa lição tá bem pequenininha mesmo. All right, so let's begin. First point is the voice behind the word. Primeiro ponto é a voz por trás da palavra. Psalms 103:20. Salmo 103, 20. It says this, bless the Lord, you his angels, Bendize ao Senhor, anjos seus, who excel in strength, who do his word, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, heeding the voice of his word. obedecendo à voz da sua palavra. So, and I'll tell you what, I'll give you an extra hint, note extra charge. Eu vou te dar mais um ensinamento extra sem cobrar nada. Read and meditate Psalms 103. Leia e medite no Salmo 103. It'll change your life. Vai mudar a sua vida. But then we're coming here just to see that God's angels, they obey, they heed the voice of his word, of God's word. Mas aqui nós lemos que os anjos de Deus, eles obedecem à voz de Deus e à palavra de Deus. So the word of God produces a voice. Então a palavra de Deus, ela produz uma voz. And it is the voice of the word that initiates the command of the word to act and to work and to produce. É a palavra de Deus produz, resulta em uma voz. É a voz da palavra que inicia o comando da sua ação. You hear this voice within your spirit man. Você ouve essa voz dentro do seu espírito. And this is something that we need to be mindful of. Isso é algo que a gente precisa aprender ou pensar nisso. Because sometimes you feel a prompt in your spirit. Porque às vezes você sente um empurrão assim no seu espírito. Like Sensação. an unction, É como se fosse uma pressão, algo que toca. right? And your mind doesn't really understand it. E a sua mente não entende muito bem. But then
then you move into it. Mas aí você se move do mesmo jeito. I'll give you an example. Vou te dar um exemplo. I was teaching last weekend at church, Eu estava pregando a semana passada na igreja. and I got the microphone and I was about to begin my message. Eu peguei o microfone e ia começar a pregar, But in my spirit, I just felt something strong in my spirit, e no meu espírito eu senti algo tão poderoso, and the feeling and the impression that I had was that God was calling some of His children back home. e a sensação que eu tive é que Deus estava convidando pessoas de volta para Ele. And it didn't make sense in my mind. First of all, that was not the right time for that. E não fez muito sentido porque não estava na hora de fazer apelo. Right? It was the beginning of the message. It made no sense. Foi antes do início da mensagem, então não fazia muito sentido. So in my mind could not comprehend it. Então minha mente não compreendeu muito bem, But my spirit was like, we gotta do this. mas no meu espírito eu pensei, não, eu tenho que fazer isso. So then I called out. Aí eu falei, I said, if you are distant from the Lord, if God is calling you to come home today, e aí eu falei, se você está se sentindo distante do Senhor, Deus está te chamando para perto dele de novo. and it was immediately people started standing up and coming to the altar to receive prayer. E imediatamente as pessoas começaram a levantar e vir para o altar para receber oração. Why? That was the quê? voice of the word coming out, Porque essa foi a voz da palavra saindo, activating something in my spirit, ativando algo no meu espírito, going beyond my mind's ability to comprehend, indo além da habilidade da minha mente de compreensão, and then creating something that drew people back into back to God's house or back to God. criando algo que atraiu as pessoas de volta para Deus. So the word of God will produce that voice in your life. Então, a palavra de Deus vai produzir essa voz na sua vida. So that's why it's so important that we become one, that we become familiar, that we begin to love the word. E é por isso que é tão importante que a gente se torne um, que a gente fique próximo e que a gente se torne tão apegado, tão próximo da palavra de Deus. Can you guys say amen to that? Você pode falar amém por isso? Yeah. Yeah, Amen. because it's I believe now more than ever. Porque eu acredito que agora mais do que nunca, God is eager to produce a kingdom expansion. Deus tem urgência de expandir o reino. We as his children need to be familiar with his word. E nós, como os filhos dele, temos que ter fome para a palavra dele. Yeah, begin to grow into the knowledge and the understanding of his E word. começar a crescer no conhecimento e na revelação da palavra de So Deus. that when God prompts you, Aline, do this, Então, quando Deus prontificar você e falar assim, fulano, faz isso, it'll be easy for you to move. vai ser fácil para você se mover. Remember, God's desires that we have the same level of relationship that Adam did. Lembre-se que Deus quer que a gente tenha com ele o mesmo nível de relacionamento que Adão e Eva tinham. Adam, where are you? Adão, cadê Hey, você? tell me what you did today. Me conta aí como é que foi seu dia. Right? So that's the place where we're going to. Esse é o lugar que nós estamos indo para So ele. Isaiah 30, verse 21 Então, Isaías 30, 21 says this. diz assim: Your ears shall hear a word behind you, os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, saying, dizendo: this is the way, walk in it. este é o caminho, andai nele, Whenever you turn to the right hand, whenever you turn to the left. sem vos desviares nem para a direita nem para a esquerda. Is that what the translation says? Entendeu? Okay. So you see how there's a desire in the heart of the Lord Então veja como que tem um desejo no coração de Deus that we begin to get more specific instructions. que a gente comece a ter instruções mais específicas And it nele. should be that our heart is so hungry for that E deve funcionar da maneira que o nosso coração tem tanta fome para isso, that we begin to experience it on that level, in a greater level. que a gente comece a experimentar isso em níveis maiores, melhores. You know what Jesus said?
Sabe o que que Jesus disse? These things that I do, Essas coisas que eu you faço, will do greater things. vocês farão coisas maiores ainda. Supostamente tem que ser assim. Right? So what Jesus was saying is, I hear the voice of the Father, Então, o que Jesus está dizendo é: eu escuto a voz do meu Pai and I speak His word. e eu falo a palavra dele. So He's saying, you will hear the voice of the E Father, aí ele está dizendo: você também vai ouvir a voz do and Pai you will speak His word. e você vai falar a palavra dele. So the angels, Então, os anjos, ministering spirits, espíritos ministradores, are assigned to heed and to respond to the voice of God's word on your behalf. são enviados a atender e responder à voz da palavra de Deus para você, Now, right? With regards to your life. no que diz respeito à sua vida. Let's go ahead and read Hebrews 1:7. Então vamos lá, vamos ler Hebreus 1:7. Let me get Hebrews Hebreus 1:7. Hebrews 1 verse 7. That's actually okay. Actually, I want to read a different one. Different, tradução? No, I Você want quer to, ler outro texto? yeah. Oh, ok. Oh, 1:14. Ok. Hebreus 1:14? Yeah, let's read 1:14. Ok. Hebreus 1:14. Let me know when you find it. Essa aqui não é minha Bíblia, eu não gosto dessa Bíblia. You don't like that Bible? Eu gosto da minha Bíblia velhinha. I like my old raggedy Bible, because this one is new. Hebrews 1:14. Hebrews 1:14. If you found it, say hallelujah. Hebreus 1:14, se você encontrou, diz aleluia. Says this. Diz assim. And he's talking about the angels here, E okay? ele está falando sobre anjos aqui. Actually, let's read verse 13 first. Vamos ler o 13 primeiro. Vamos So, começar do Hebrews 1:13. 1 verse 13. Hebreus 1. Essa Bíblia aqui só tem estudo. As páginas dela são They don't have. muito distantes. Hebreus 1, nós vamos começar a ler do 13. Okay, it says this. Diz assim: But to which of the angels has he ever said, Mas para qual dos anjos ele disse: sit at my right hand Senta à minha direita, until I make your enemies your footstool? até que eu faça dos seus inimigos os cabelos dos seus pés? Are they not all ministering spirits Não são todos eles espíritos ministradores, sent forth to minister for those who will inherit salvation? enviados a todos que vão herdar a salvação? So I'm going to read it again, verse 14. Are they not all ministering spirits Vou ler de novo 14. Não são todos eles espíritos ministradores sent forth to minister for those who will inherit salvation? enviados a todos aqueles que vão herdar a salvação? So Então, we have angels that are ready to work on our behalf. nós temos anjos que estão sempre prontos a trabalhar ao nosso favor. You have angels that are available to fight battles for you. Você tem anjos que estão disponíveis para lutar guerras para você. What happened to Jesus after he was tempted in the desert? O que aconteceu com Jesus depois que ele foi tentado no deserto? Angels came and ministered to him. Os anjos vieram e serviram a ele, ministraram a ele. So that's an example that angels will come and work on your behalf as you send them out. Esse é um exemplo de que anjos vêm trabalhar ao seu favor, enquanto você os libera para trabalhar ao seu favor. So, but the Bible says that the angels, they heed the voice of God's word.
Mas a Bíblia diz que os anjos escutam a voz da palavra de Deus and they obey the voice of his word. e eles obedecem à voz da sua palavra. So when you give charge to the angels, Então, quando você dá um comando para anjos, you can't just say whatever you want. você não pode só dizer o que você quer falar. Tipo, You need to say what the word says. você tem que falar aquilo que a palavra diz. Okay? So Okay. you say, angels go battles for me. Então você diz: anjos do Senhor vão lutar guerras para mim. Be released to fight battles for me. Estejam liberados para lutar guerras para Because mim. that's the promise of the Lord. Porque essa é a promessa do Senhor. All right? Ok? God's word must be given voice. A palavra de Deus deve receber uma voz. Right? And your mouth is the primary instrument by which God's word is giving voice in your life. E a sua boca é o primeiro jeito, ou o jeito principal, onde a palavra de Deus toma sua voz e toma vida. So you need to be very mindful of the words coming out of your mouth. Então você precisa estar bem consciente das palavras que estão saindo da sua boca. So because the voice, the God's word comes in your life, Porque a palavra de Deus entra na sua vida, and a voice is produced, uma voz é produzida, it needs to be spoken and released. precisa de ser liberada e falada. You are the one responsible for releasing the voice of the Lord through the voice of the word of the Lord. Você é que é responsável de liberar a voz do Senhor através das palavras. Okay? Ok? So that's your responsibility. Essa é a sua responsabilidade. You can't wait for somebody else to do it for you. Você não pode esperar outra pessoa fazer por você. And remember that God loves this partnership. Lembra que Deus ama essa parceria. He desires that to speak to you Ele deseja falar com você so that you can speak out his will to the earth. para que você declare a vontade dele para a terra. Jesus says in the prayer of the Beatitudes. In the Lord's prayer. Ok. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Thy will be done. Seja feita a sua vontade. For your kingdom come. Que venha o teu reino. Thy will be done. E a sua vontade seja feita. On earth. Na terra. As it is in heaven. Como é no céu. Right? So what Jesus is teaching is there is a call to you and to me to begin to speak God's kingdom to come. Então o que Jesus está dizendo é que existe um chamado para mim e para você para declarar aquilo que Jesus está declarando sobre a And terra. to release God's will over the earth. E liberar a vontade de Deus sobre a terra. Say amen to that. Coloca aí, amém. Amen? You guys, is this making sense? Tá fazendo sentido, gente? Let me know if it's making sense. Escreve aí. All right, let's continue on. The next point is a deposited word produces a voice. O próximo passo, a próxima parte é uma palavra depositada produz uma voz. Look, now that we're going to be talking about what happened to Nehemiah. Agora nós vamos falar sobre o que aconteceu com Neemias. So Nehemiah was a part of the people of Israel that had been in exile. Neemias foi uma parte do povo de Israel que foi levada cativa para exílio. Exile. Yeah. Escravo. Right? But he worked for the king. Mas ele trabalhava para o rei. And exilados. Yeah. Estavam exilados. Yes. And look at what happens. There was this guy that came to the kingdom, to this other kingdom where they were. I can't remember where they were. Exiled. Teve essa pessoa que veio até o rei, onde eles estavam exilados. Let me remind myself here. Where? He was in exile. Okay, so he was in captivity in the Persian capital of Susa. Eles estavam. Okay, that was the Babylonians. That's what I thought.
So he was in exile in Babylon. Eles estavam no exílio, em exílio na Babilônia. So let's read here Nehemiah chapter 1, verse 2 to 4. Vamos ler aqui Neemias capítulo 1, verso 2, 3 e 4. And it says this. Diz assim: That Hanani, one of my brethren, came with the men from Judah. que veio Anani, um dos meus irmãos, eles e alguns de Judá. And I asked them concerning the Jews who had escaped, E lhes perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, who had survived the captivity, and concerning Jerusalem. os que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. So he was in Babylon and he was asking this guy, how are the people doing, those who escaped captivity? Então ele estava na Babilônia e perguntou a essas pessoas: e aí, como é que estão aqueles que escaparam do exílio na Babilônia? How is Jerusalem? Como está Jerusalém? And verse 3 says, E no verso 3 diz: and they said to me, e disseram-me: the survivors who are left from the captivity in the province are in great distress and reproach. os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e The desprezo. wall of Jerusalem is also broken down, and its gates are burned with fire. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. So it was E sucedeu when I heard these words. que, ouvindo eu essas palavras, So you see that a word came into his heart. então veja que uma palavra veio ao coração So look dele. at this. A word comes to his heart, and this is what he does. I sat down and wept. Então vem uma palavra a ele e ele o que ele faz? Me sentei, assentei-me e chorei. And I mourned for days. E lamentei por alguns dias. And I was fasting and praying before the God of heaven. E estive jejuando e orando perante o Deus do céu. So a deposited word is a word that is dropped into your spirit Então, uma palavra depositada é uma palavra que cai no seu espírito unexpectedly through unconventional means. sem você esperar e vem de um jeito bem diferente. But it leaves an impression on your spirit that cannot be ignored or removed. Mas deixa uma impressão no seu espírito que não pode ser removida e nem tirada, ignorada. Right? So sometimes this will happen to you through a conversation. Às vezes isso vai acontecer com você através de uma conversa. Right? Have you ever had a situation where you're having excuse me, I'm sorry. I keep punching the air here, but I'm just trying to stretch my shirt. Have you ever had a conversation where you feel like, man, this person said something and I immediately felt a compassion? Você já teve alguma experiência de estar conversando com alguém, a pessoa falou uma coisa e de repente você sentiu aquilo mover dentro de você? Or maybe, maybe you heard a story about somebody. Ou talvez você escutou uma história de alguém e se moveu dentro do seu espírito. So sometimes a word will be deposited into your heart unexpectedly. Então, às vezes, uma palavra vai ser depositada dentro do seu espírito inesperadamente. But God can use that word to move something. Mas Deus pode usar essa palavra para mover coisas. So we see that something was deposited into Nehemiah from the moment he heard the news concerning his homeland. Algo foi depositado dentro de Neemias imediatamente quando ele ouviu sobre a terra dele. So here's what happened Então é isso, olha o que aconteceu in Nehemiah's situation. na situação de Neemias. From this deposit he received Desse depósito ele recebeu sensitivity towards the condition of the people, sensibilidade para trabalhar com a situação das pessoas, an anointing for his assignment to bring relief unção para a sua missão de trazer alívio from the yokes and burdens that the people were going through, dos julgos e dos fardos que as pessoas estavam sobre as pessoas, and a wisdom to draw people together for the completion of the vision. e sabedoria para atrair o povo para a execução da visão. Look how amazing this is. Olha que maravilhoso que é isso. I remember when you received the word Eu me lembro quando você recebeu a palavra about teenage pregnancy in Louisiana. quando você recebeu a palavra sobre lutar contra a gravidez precoce na Louisiana.
You remember how that moved you. Você lembra como que isso te moveu? Do you want to talk a little bit about that? Ok. Just how you heard Uhum. and what ended up happening because God gave you the resources, the people, and the connections. Ok. Ele quer que eu conte o testemunho de como isso aconteceu rapidamente na Louisiana. So Quero que eu she's fale. yeah, so she's gonna tell a little bit of the testimony of how Aline received the word Eu vou falar o testemunho de como eu recebi a palavra, and how that word created something inside of her. como aquela palavra criou algo dentro de mim, And from what the word created, something was created externally. o que essa palavra criou externamente. Quando eu tive a Maia em 2011, When I had Maya in 2011, ela nasceu no Brasil, she was born in Brazil. ela nasceu pelo SUS, She was born through the public health system there. e junto comigo, no mesmo quarto, And in the same room, we were sharing the room. entraram mais duas adolescentes. There were two other teenagers. E no quarto do lado tinham mais duas. And then in the room next to our room, there were two more. Tinha uma de 13, One was 13, duas de 15, two were 15, uma de 16 and the other one was 16 e de 17. Isso. and 17. Então, uma muito novinha. One was very, very young. E elas não tinham, exceto a de 13 anos que tinha a avó, And except the one that was 13, she had her grandma with her. as outras não tinham. As outras não tinham pai, mãe, elas tinham um namoradinho, The, o- igual da idade delas. the other ones didn't have their parents. They only had, a boyfriend that was the same age as them. Então elas não tinham um suporte ali naquele momento. So they had no support system. E eu ganhei a Maia, já era meu terceiro filho, So I had Maya, and she was my third daughter. mas ela teve que ficar no hospital por 8 But dias. she had to stay in the hospital for 8 days. E nesses 8 dias And in those 8 days, eu fiquei ajudando essas meninas. I was helping those girls. E era muito triste. And it was very sad. E eu fui para casa muito triste. So I went home very, very sad. E eu comecei a orar a respeito daquela situação. And then I began to pray about the situation. So hold on. So you see that in this case, it wasn't so much the word that somebody said, but it was something that happened Nesse caso, então, não foi exatamente algo que as pessoas falaram, mas foi algo que aconteceu, that caused the word to begin to get stirred in her heart. que causou algo que entrou no meu coração. Mas na verdade eu ouvi sim alguma coisa. Oh, you did? But actually, the truth is that I heard something. Eu via que a psicóloga do hospital entrava So I saw that the hospital psychologist would come into the room para conversar com essas meninas sobre adoção. to talk to the girls about adoption. Mas as meninas não queriam dar os bebês. But they didn't want to give up the babies for adoption. Então eu perguntei para essa mulher o que seria necessário para ajudar essas meninas. So I asked this lady what would be necessary to help these girls. E aí ela falou, tinha que ter um sistema de suporte. Then she said there's a need for a support system. Alguém tinha que criar uma ONG Somebody would have to create a nonprofit para ajudar essas meninas. to help those girls. E aí eu fui para casa com esse pensamento. Oh, okay. So then I went home with that thought. E eu fiquei pensando no privilégio que eu tinha de ter uma família para me ajudar. And then I thought about the privilege that I had to have a family and support system E de saber o que eu ia fazer com um recém-nascido. and to know what I was going to do with the newborn. E elas não sabiam. And these girls didn't know it. E eu orei por mais ou menos um ano. And I prayed for about a year. Eu tentei abrir a ONG no Brasil. I tried to start the nonprofit in Brazil Eu não consegui. and I couldn't do it. E quando nós chegamos na Louisiana, And then when we went to Louisiana, uma semana depois que nós chegamos, exactly 1 week after we arrived, eu fui parar no hospital de novo. I went to the hospital again. E quando eu cheguei na sala, tinha 6 adolescentes grávidas. And when I got into the waiting room, there were 6 pregnant teenagers. E aí Deus falou comigo, o problema também está aqui. And then God told me the problem is also here. O Isn't que that amazing? o que você vai fazer para ajudar? What are you going to do to help?
E aí eu consegui, com a ajuda de várias pessoas, And then with the help of many people, abrir uma ONG I started a nonprofit para ajudar nessa causa. to help in that cause. And it was so amazing. E foi maravilhoso. You helped so many of those girls. Foi, pô, a gente pôde ajudar muitas meninas. So you see how sometimes and you see, we said the word unexpectedly, Veja que nós falamos a palavra sem esperar, né? De surpresa. right? And then God may drop or present you to a situation, E aí Deus vai trazer, jogar assim uma situação no seu colo, but with the word mas com a palavra that you receive, que você recebe, here's the other thing that'll come. tem outra coisa que vai vir. Sensitivity toward the condition of the people, Sensibilidade para com a condição do povo, anointing for the assignment, a unção para o chamado and wisdom to draw people together for the completion of the mission. e sabedoria para atrair o povo para a execução da Just lift missão. your hand wherever you are right now. Levanta a sua mão aí na sua casa agora. Close your eyes because I want to declare this over you. Feche os seus olhos porque eu quero declarar algo sobre a sua vida. Father, in Jesus' name, Pai, em nome de as Jesus, you begin to bring your word over my brothers and sisters, enquanto o Senhor traz palavras para os meus irmãos e as minhas irmãs, I pray eu oro that even today, que hoje, nesse dia, that they may begin to receive que eles comecem a receber a sensitivity toward the condition of a people. a sensibilidade para uma condição das pessoas. Also that they may receive even today E ainda que eles recebam também ainda hoje anointing for the assignment that you're giving a them, unção para o chamado, a missão que o Senhor tem chamado ele. and also wisdom to draw people together E sabedoria para juntar for pessoas the completion of this mission. para completar essas missões. Amen. Do you say amen to Amém? that? Você Receive diz amém it in sobre isso? Jesus' name. Eu queria compartilhar que durante a oração, I wanna share that right now. I wanna share that while we were praying. eu vi uma lâmpada. I saw a lamp. A lâmpada convencional mesmo, aquela redondinha. Yeah, one of the conventional light bulbs. E ela acendia. And it would shine. E a impressão que eu tive com essa Turn on. visão, It would turn on. e a impressão que eu tive com essa visão And the impression that I had with this vision é que alguns de vocês na classe estão pedindo para algo, para que uma ideia venha. is that some of you here in the class are asking God for an idea. E o que eu estou entendendo é que Deus vai trazer essa ideia. And what I see is that God is bringing that idea over you. Eu entendi que essa lâmpada acendendo é o momento que o mundo chama de eureka. And I saw that the moment of the light being turned on is that eureka moment. Mas que no céu é conhecido como revelação. But in heaven it's known as revelation. Amém? Amen. Glory to God. Come on. Vai. Glory Muita to God. revelação. Em nome Let's de go. Jesus. You guys receive it there. So now we're continuing on. Hearkening unto the voice brings the commended blessing. Agora a última parte, que é obedecer à voz, libera a bênção ordenada. So I want to talk about the blessing real quick. Eu quero falar sobre a bênção bem rápido. So the blessing is God's. Are we good on time? Okay. The blessing is God's ability to be successful. A bênção é a habilidade que Deus nos dá de ser bem-sucedidos. Not in being successful as the world shows it, Não o sucesso que o mundo mostra but pra in gente, being successful in what God calls you to do. mas ser bem-sucedido naquilo que Deus te chamou para fazer. In other words, to be successful in accomplishing this mission that God is giving you. Em outras palavras, ser bem-sucedido nessa missão que Deus te chamou para cumprir. So the blessing of the Lord was released when God created us, when God created men. A bênção do Senhor foi liberada quando Deus criou o homem. Because of sin, that became a curse. Por causa do pecado, isso se tornou uma maldição. Right? So we were under the blessing. Nós estávamos debaixo da bênção. Because of sin, the curse came. Por causa do pecado, a maldição veio. Jesus came and set us free. Jesus veio e nos tornou livres. So that the blessing of Abraham could reach us. Para que a bênção de Abraão nos alcançasse. So let's read real quick Genesis 12. Então vamos ler bem rapidinho Gênesis 12.
because that's the blessing of Abraham. porque essa é a bênção de Abraão. And I want you to I want you to take possession of this E today. eu quero que você tome posse disso nessa noite. All right? Genesis 12. Gênesis 12. Glory to God. I'm sorry, excuse me, guys. Genesis 12, verse, there you go. Genesis 12, verse 1. Gênesis 12, verso 1. And the Lord said to Abraham, Sucedeu que o Senhor disse a Abraão: go from your country, your people, your father's household to the land that I'll show you. sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrei. And I will make you into a great nation. E farei de ti uma grande nação. I will bless you. Eu te abençoarei I will make your name great. e engrandecerei teu nome And you will be a blessing. e serás uma bênção. And I will bless those who bless E you. abençoarei os que te abençoarem. And whoever curses you, E amaldiçoarei I will curse. os que te amaldiçoarem. Here's the final touch. E é aqui que está o toque final. And all peoples on earth, E em ti, e em ti, all peoples on earth e em ti serão benditas todas as famílias da terra. all peoples on earth Todas as pessoas da terra will be blessed through you. serão abençoadas através de você. Okay? Ok? That's the blessing. Essa é a bênção. All right? So now we have access to the same blessing through Jesus Christ. Agora nós temos acesso a essa mesma bênção através de Jesus. So Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2 Então, Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 e 2, says this. diz assim: Now it shall come to pass, E será que, if you diligently obey the voice of the Lord your God, se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, to observe carefully all his commands which I command you today, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, that the Lord your God will set you high above the nations of the earth. o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. All these blessings shall come upon you E todas essas bênçãos virão sobre and ti overtake you e te alcançarão because you obey the voice of the Lord your God. quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. So the cool thing is that the blessing will come and take over you. Então, o legal aqui é que a bênção do Senhor te alcançará. So as we diligently hearken to the voice of the Lord, A obediência diligente à voz de Deus brings on the commanded blessing. traz a bênção ordenada por Deus. You see, so as we listen to his voice, Enquanto nós ouvimos a voz dele, the blessing just comes upon us. a bênção vem sobre nós. But here's one thing that makes this a little simpler. Mas tem uma coisa que faz isso ficar bem simples. It's not, at this point, it's not like God will still send his blessing. Nesse ponto, não é que Deus vai mandar ainda a bênção dele. What does that mean? O que quer dizer então? The blessing was released A bênção era liberada or was released ou foi liberada when Jesus died on the cross quando Jesus morreu na cruz and said, "It is finished." e disse: está consumado. The blessing was released. A bênção foi liberada. Now, Agora, you need to see this just like a river. você precisa observar isso como um rio. As we align our lives under the alignment of heaven, Quando nós alinhamos a nossa vida com um alinhamento do céu, we enter in alignment with the flow of the blessing. nós entramos em alinhamento com o fluir da bênção. It's as if you go to a river, to one of the springs here in Florida, É como se você fosse num rio ou numa fonte. and you see how the water is already running its course. E aí você vê que a água está seguindo ali o curso da água. But you're not moving with the water because you're outside of the water. Mas você não está se movendo com essa água porque você está do lado de fora dela.
But what happens when you jump in the water? Mas o que que acontece quando você pula ali dentro? Because the flow of the water is so strong, it takes you over. Porque a corrente da água é tão forte, ela vai levando você. There is no need to struggle or stress. Não, Yeah. não tem necessidade de lutar nem de estressar. All you need is to flow with the course of the water. Tudo que você tem que fazer é fluir de acordo com o fluir da água. So many times you and I, we come out of alignment with heaven. Então, muitas vezes o que nós fazemos é sair de alinhamento com o céu. And then the blessing is flowing, 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 E aí a flowing. bênção vai fluindo, fluindo, fluindo. But because we're out of alignment, Mas porque nós estamos fora de alinhamento, we feel like, what's going on? a gente pergunta: o que está acontecendo? How come I don't receive, I don't prosper, I don't flow in the Por que eu blessing? recebo, não prospero, não fluo na It's bênção? because we're out of alignment with the voice of the É word. porque nós estamos fora de alinhamento com a palavra. Because in this place right here, Porque nesse lugar aqui, the blessing is speaking. a bênção está The falando. voice of the Lord is flowing. A voz do Senhor está fluindo, But you can't hear it. mas você não consegue ouvir. But then as you come closer, Mas aí, enquanto você vai se aproximando, as you come closer, vai se aproximando, as you come closer, vai se you aproximando, begin to align. você vai se alinhando. And then you just flow. E aí você flui. Isn't that good? Great, That's very great, good. great, great, great. So, the blessing is designed to come on you, A bênção é designada a vir sobre a sua vida. overwhelm you, and overtake you. Ela tem que cobrir você e tomar você. Look at how beautiful this is. When Elijah responded to the voice of the Quando Elias respondeu à voz do Senhor, Lord commanded the blessing in his life. o Senhor ordenou a bênção sobre ele. So look at how cool this is. Olha que bacana que é isso aqui. We'll read 1 Kings 17, verse 3. Nós vamos ler 1 Reis 17, de 1 a 4. So the word says, get away from here. Então, Elias, I think it's just Você right vai here, começar verse do 3, just verse 3. 3. Ok, vamos ler então só o 3. Get away from here and turn eastward Vai-te daqui e vira-te para o oriente, and hide by the brook of Cherith, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, which flows into the Jordan. que está diante do Jordão. And it will be there. E há de ser que Oh, I'm sorry. And it will be E há de ser that you shall drink from the brook, que beberás do ribeiro, and I have commanded the ravens to feed you. e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Look how beautiful this is. Olha que lindo. When you listen to the voice of the word, Quando você escuta a voz da palavra, God will position you in the right place Deus vai te colocar no lugar certo. so that you see, what did I hear Mike Murdoch say? It was something related to your provision is in the place where your purpose is. Eu ouvi o Mike Murdock dizendo que a nossa provisão está no lugar onde o nosso propósito está. So the blessing will be found where God wants you to be. A bênção será encontrada no lugar onde Deus quer te colocar. And just like God did to Elijah, E assim como Deus fez com Elias, his voice will instruct you to the place where you need to go. a voz dele vai te instruir até o lugar onde você tem que estar. You guys receive that today? Você recebe isso? Can you say amen? Type amen in the Diga chat. amém aí. Well, so this wraps up our class for today. Isso encerra a nossa classe por hoje. It's my responsibility É a sua e a minha responsabilidade to be hungry for the word of the Lord, de estar famintos pela palavra de to Deus, listen to his voice, de ouvir a voz dele and let it be released through your life. e deixar ser liberada através da sua vida. So we want to pray with you tonight. Então nós queremos orar com vocês. You ready? Amém? Father, in Jesus' name, Pai, em nome de we Jesus, bless your word. nós abençoamos ou glorificamos a Ti pela palavra. Holy Spirit,
Espírito Santo, we pray over everyone who's listening this message today. nós oramos a todos que estão ouvindo essa palavra We hoje. pray that everyone Nós oramos para que todos may hear your voice clearly, possam escutar sua voz that claramente, we may go and grow para que a gente possa crescer e ir according to what your voice is telling us. de acordo com aquilo que a tua voz está nos We dizendo. bless every one of our brothers and Nós sisters abençoamos os nossos irmãos e irmãs, in Jesus' em name. nome de Jesus. Amen. Amém. Love you guys. Be blessed. We'll see you Oh, next week. wait. Vamos dar aí um minutinho para você pegar seu telefone. Okay. E aí, enquanto você estiver assistindo, você tira aí uma selfie com a gente no fundo. Okay. Não dá para tirar todo mundo na classe, mas dá para você tirar a sua selfie assistindo a classe. So take one moment before we wrap up, take a picture of you watching the class E manda no grupo, and send it in the group para a gente saber que você assistiu. so we know that you watched the class. Love you guys.